Olá a todos que estão nos assistindo neste momento, graça e paz. O apóstolo Paulo, na sua segunda carta, dirigida aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, diz assim: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Nesses tempos em que nós estamos vivendo, há uma necessidade muito grande no coração das pessoas de uma mudança, de retirar muitas vezes esta situação de ódio para uma situação de paz, de tranquilidade, de amor, e não de violência e de não agressão. Poderíamos chamar isso de essa nova criação, esta nova criatura que agora pode ser alcançada a partir de um encontro com Cristo. Por isso é que o apóstolo diz que as coisas antigas, as coisas velhas, as coisas não aprováveis, não aprovadas por Deus, que essas coisas passem, para que se façam novas, mas se façam novas em Cristo. Nós poderíamos chamar isso de conversão, mas a palavra conversão tem sido praticamente retirada das do nosso vocabulário, do vocabulário cristão, do vocabulário evangélico. Então, o que é conversão? É que quando se fala em conversão, se pensa algumas coisas que, na verdade, não qualificam, que não fazem parte, que não determinam o que é conversão. A conversão não é uma emoção, porque as emoções, elas passam. Um dia nós amanhecemos bem, felizes da vida, mas algumas horas depois podemos estar em profunda tristeza, sem nenhuma vontade, sem nenhuma disposição, porque as emoções são transitórias, elas são circunstanciais. E a conversão não pode ser circunstancial, ela determina o caminho da nossa vida. É como o motorista ou a motorista que está se dirigindo numa rua e de repente lá diante dela está uma placa, e essa placa vai permitir-se fazer conversão, ou não, ou determina que se faça uma conversão. A conversão cristã, ela é determinada pela palavra de Deus, e é determinada pela ação do Espírito Santo na nossa vida. Não é uma questão de emoção, é uma questão de necessidade, é uma questão de ou eu continuo nesse caminho, ou não continuo nesse caminho. Portanto, não é algo momentâneo, não é algo que eu decido em determinado momento fazer ou não fazer. Não depende só de mim, mas depende da ação do Espírito Santo na minha vida. Portanto, também não é um ritual, porque os rituais podem ser importantes, podem determinar para nós um referencial, nos remete a determinados conceitos, a determinadas formas que são importantes na nossa vida, mas a conversão não se faz por um ritual. Não se determina que alguém está convertido ou não o seu coração a Cristo Jesus, simplesmente porque passou por um determinado ritual, seja ele qual for, por melhor que ele seja, por mais significativo que ele possa ser. Conversão vai além disso. Como também não é uma adesão a um determinado grupo religioso, ou uma denominação religiosa, por melhor que ela seja, por melhores doutrinas que ela possa apresentar, por melhores conceitos, por melhores cultos que possam fazer, essa adesão por si só não qualifica a conversão.
porque também não é uma performance. Portanto, não é o lugar onde se apresenta o culto com melhores cantores, com um grupo coral ou com um ritual determinado. Não é isso, não é essa performance que faz com que a conversão se realize. Tudo isso podem ser meios, mas não é o fim em si. Portanto, o que será uma conversão? Se ela não é uma emoção, se ela não é uma questão de momento, se ela não é um ritual, se ela não é uma adesão a um determinado grupo religioso, se não é performática, o que será uma conversão? A experiência da conversão, ela promove uma intensa mudança de vida, muda o rumo do nosso caminho espiritual. E ela se realiza, segundo a palavra de Deus, por uma transformação profunda na nossa vida. Portanto, se íamos numa direção, agora essa direção é mudada completamente. Portanto, mudam os nossos hábitos anteriores, portanto, aquilo que o apóstolo Paulo chama de as coisas velhas, as coisas antigas, as coisas inúteis, as coisas desnecessárias, aquilo que era um peso nas nossas costas, a culpa, o sentimento de culpa, o pecado do coração, o nosso egoísmo, todas essas coisas agora mudaram, porque o caráter muda o nosso caráter. Portanto, coisas que antes fazíamos direcionados pelo ódio ou pela egolatria, pelas nossas pretensões, pela nossa inveja, pelo nosso orgulho, essas coisas agora deixam de fazer, não que essas coisas não surjam na nossa vida, mas elas agora não determinam mais qual é o nosso caminho. Nosso caminho agora é determinado por Cristo Jesus, que age pelo Espírito Santo no nosso coração. Então é uma mudança de caráter e de comportamento, porque se muda o meu caráter, muda o meu comportamento. Então agora eu não sou mais agressivo, agora eu não sou mais violento, agora eu não carrego ódio no coração, mas carrego perdão, carrego paz, carrego um temperamento agora controlado pelo Espírito Santo de Deus. Portanto, a pessoa convertida muda os seus hábitos, muda o seu caráter, muda o seu comportamento e muda o seu temperamento. O Espírito Santo é que, na verdade, muda a vida. Portanto, não é o meu esforço, mas é o amor de Deus que é colocado no nosso coração. E é esse amor de Deus colocado no nosso coração, é esta ação do Espírito Santo em nós que nos convence do pecado e que faz a mudança profunda necessária na nossa vida. Isso é conversão. E por que ela é necessária? Ela é necessária porque ela está prevista na palavra de Deus e ela é a vontade de Deus para a nossa vida. Se nós não entramos no processo de conversão na nossa vida, nós ainda não entramos no reino de Deus. Conversão é porta de entrada para o reino de Deus. Não para uma igreja, não para um grupo religioso, não é isso. Mas é reino de Deus. A entrada do reino de Deus começa por um processo de conversão que o Espírito Santo opera na nossa vida, porque só Ele pode fazer isso. E como que ela se dá? Ela pode se dar de duas formas, a grosso modo. Ela pode ser uma conversão gradual, como aconteceu com o próprio apóstolo Pedro, que passou bom tempo junto com Jesus, andando junto dele, sempre muito espontâneo nas suas expressões, mas que no momento em que Jesus vai ser preso e que Jesus diz que os discípulos vão abandoná-lo, que vão fugir, Pedro vai declarar que não, eu não vou fugir, porque eu vou estar sempre aí, eu não vou negar você de jeito nenhum. E Jesus diz para ele: Pedro, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. E ele diz: não, de jeito nenhum vou fazer isso. E acontece exatamente o que Jesus previra. Pedro negará Jesus 3 vezes. Mas Jesus também disse uma coisa importante para Pedro. Diz a ele assim: ora, quando você se converter, cuida dos seus irmãos. Cuida.
dos meus discípulos, cuida das minhas ovelhas. E é isso que vai determinar que a mudança vai ocorrer exatamente no momento em que Pedro tenha consciência de que aquilo que Jesus lhe disse realmente aconteceu na sua vida. E ele chora profundamente. E aí o processo de conversão se realiza na vida daquele apóstolo. E ele percebe que as coisas não são pela sua força, nem pela sua vontade, mas pelo momento em que o Espírito Santo começa a agir na sua vida. Mas a conversão também pode ser radical. E essa é a experiência de Saulo de Tarso, que vai se tornar o apóstolo Paulo. No caminho de Damasco, uma luz brilha fortemente e ele é atirado ao chão e ali naquele momento ele ouve uma voz, que é a voz do próprio Jesus, dizendo para ele: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ao levantar-se dali, cego momentaneamente, ele vai se colocar nas mãos de Jesus. E a partir daquele momento, o Saulo perseguidor se torna apóstolo Paulo, para então fazer exatamente o contrário do que vinha fazendo antes. De perseguidor dos cristãos e cristãs, aquele homem se torna o apóstolo dos gentios, como um grande pregador do Evangelho de Jesus Cristo, das boas novas de Jesus. Portanto, não importa se a conversão é gradual, a experiência de cada um é diferente do outro, ou se a conversão é radical, se ela é algo impactante que muda instantaneamente a vida da pessoa, de um jeito ou de outro. Conversão é esta mudança profunda que Jesus realiza na nossa vida. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. E é isso que eu desejo para cada uma das pessoas que aqui estão nos assistindo. Que esse processo entre na sua vida, que esteja em andamento na sua vida e que se realize na sua vida. É momento de conversão para que Jesus cada vez mais tome conta da nossa vida, que o Espírito Santo cada vez mais esteja tomando conta da nossa existência. Que Deus os abençoe, que a graça de Deus possa permear a sua vida de modo intenso e poderoso, e que assim seja. Amém.